Um homem comum que decide dar um golpe numa seguradora para ganhar um dinheiro mais rápido. Porém, essa mentira vai trazer consequências sérias para sua vida, consequências que ele jamais imaginou. Vamos conhecer a história de Armand Lambert. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto histórias, casos e crimes reais que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história muito curiosa que vai nos fazer refletir sobre as nossas ações e aquilo que a gente deseja. A história de um casal comum, muito trabalhador, mas que decide fraudar uma seguradora pra ganhar um dinheiro mais rápido. Porém, essa mentira vai trazer consequências terríveis pra vida do casal. Bom, mas pra entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1912 na cidade de Dijon, a cidade que é famosa pela sua mostarda picante, a mostarda de Dijon. Nessa cidade moram o casal Armand e Céleste Lambert. Os dois têm uma pequena mercearia que aqui a gente chama de épicerie, que é como se fosse um mercadinho onde eles vendem alguns produtos ali para a vizinhança. Os dois administram juntos esse comércio e trabalham juntos todos os dias. A Céleste é uma mulher discreta, tímida, ela fala pouco, mas ela é muito honesta, é muito companheira do marido. Já o Armand, que tem 45 anos, é um homem muito mais extrovertido, sorridente, simpático com a clientela. Ele realmente tem aquela alma de vendedor, ele conhece cada cliente que entra dentro da loja, conhece os hábitos de cada um, que eles gostam de comprar. Isso faz com que eles sejam muito queridos ali na cidade. E a loja, que é pequena, ela tem bastante movimento e eles conseguem ganhar um certo dinheiro com ela. O casal tem planos de ampliar os negócios e para isso eles queriam comprar uma loja de queijos que ficava coladinha ali no comércio deles. A épicerie funcionava super bem, eles ganhavam dinheiro, mas não o suficiente para guardar e fazer uma oferta nessa loja ao lado que eles queriam comprar. O Armand era um homem ambicioso e ele queria comprar essa loja rapidamente, ele não queria esperar mais alguns anos para comprá-la. E assim ele chega para sua esposa Céleste e fala: olha, eu tenho um plano, que tal se eu simulasse um acidente de trabalho, simulasse que eu tô imobilizado, que eu não consigo trabalhar, assim eles teriam que me pagar o valor do seguro. A Céleste, como eu disse, era uma mulher super honesta, ela não gostava de fazer nada fora do correto. E quando ele contou para ela essa história, ela ficou indignada, ela falou: não, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. E se você se machucar de verdade? E se as pessoas descobrirem, a gente pode até parar na cadeia. E ele disse: não, fica sossegada, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou simular um acidente perfeito, ninguém vai desconfiar de nada e a gente vai ganhar esse dinheiro rápido. O dinheiro que ele poderia receber desse seguro era um valor de 100 mil francos. Essa quantia dava para ele comprar a loja ao lado e ainda investir em diversificar um pouco os produtos. Fazendo a conversão para o euro hoje, daria 100 mil euros, mas gente, hoje com 100 mil euros a gente não compra nada. Não dá para dar entrada nem num apartamento de 20 metros quadrados em Paris. Mas em 1912 era muito dinheiro e ele realmente resolveu arriscar nesse golpe. No dia 18 de setembro de 1912, o Armand e a Céleste estão trabalhando ali na mercearia. É um dia calmo, tranquilo, tudo corre normalmente. Quando por volta de meio-dia a loja começa a receber mais clientes, pessoas que iam comprar coisas para fazer o almoço. A loja tá um pouco mais cheia que o usual, tem mais ou menos umas 5, 6 pessoas e os dois estão se desdobrando ali para atender todo mundo bem. Quando uma cliente pede para o Armand um
1 quilo de açúcar. E o Armand pensou que aquela era a oportunidade perfeita para fazer a simulação do acidente. Porque além da loja estar um pouco mais cheia do que o normal, o pote com açúcar ficava na última prateleira de uma estante muito alta, a estante mais alta que eles tinham na mercearia. Calmamente, ele pega a escada e coloca ali na direção da prateleira. Ele vai subindo tranquilamente, degrau por degrau, e quando ele chega no último degrau, ele tá quase encostando no pote de açúcar quando ele finge que ele tá se desequilibrando e de repente ele bate no pote, o pote cai, espirra açúcar para todo lado e ele cai com muita violência no chão. Fez um barulho muito alto. Os clientes que estão ali ficam assustados, vão até ele perguntar se ele precisa de ajuda e o Armand começa a gritar de dor, chorar, pedir ajuda, pedir socorro e pedir para as pessoas chamarem uma ambulância porque ele não está sentindo as pernas. A Celeste, ela tá chocada, ela tá pálida e ela tá ao mesmo tempo em pânico porque ela sabe que aquilo ali não é verdade, que aquilo fazia parte de um plano. Porém, o marido estava gritando de uma forma tão convincente que ela ficou na dúvida se ele realmente tinha se machucado. E a forma como a Celeste estava agindo estava dando muito mais credibilidade para toda aquela ação, porque ela realmente estava desconcertada. Então as pessoas achavam que ela estava com medo do marido dela realmente ter sofrido um acidente sério. E isso fez com que as pessoas acreditassem ainda mais que aquilo era real. Alguns minutos depois, a ambulância chega, o Armand é encaminhado para o hospital, ele fica internado ali por algum tempo. Os médicos fazem vários exames, mas eles estão intrigados, porque na verdade o Armand tem algumas escoriações, ele tem manchas na pele, mas não houve nenhuma contusão. E para os médicos aquilo não faz sentido nenhum, porque ele não tem nenhuma lesão na coluna, ele não tem nenhuma contusão, então não faz sentido que ele não consiga sentir as pernas. O ano era 1912, então os médicos não tinham os recursos que temos hoje, como ultrassonografias, para saber se realmente alguma coisa justificava, né, o fato dele estar imobilizado. Mas daí eu fiquei pensando que tem um exame muito simples que eles poderiam ter feito, que era simplesmente ter pego uma agulha ou um garfo e ter colocado ali no pezinho do Armand para ver se ele fazia algum movimento, se ele sentia dor. Será que nenhum médico pensou nessa solução simples? Mas se isso foi feito e o Armand não expressou nenhuma dor, não deu nenhum indício de que ele não estava falando a verdade, realmente ele estava fazendo a atuação da vida dele. Enfim, eles chamam vários médicos para tentar entender o caso dele e ao final eles chegam à conclusão de que o Armand teve um choque nervoso. Essa seria a única explicação pela qual ele não estaria conseguindo andar. Então ele é liberado ali da internação e volta para casa paralisado usando uma cadeira de rodas. Quando o Armand e a Celeste voltam para casa, ele tá radiante. O plano dele tinha dado certo. Sim, gente, porque realmente tudo aquilo tinha sido uma encenação, que de alguma forma tinha sido espetacular, porque até os médicos acreditaram que ele estava realmente paralisado. E ele estava super contente porque finalmente ele ia conseguir o dinheiro do seguro. Mas não foi tão simples assim, porque o seguro também tem o seu processo ali de verificação. Eles foram conversar com os médicos, eles conversaram também com o Armand. Então, enquanto a seguradora não aprovava ali o pagamento do seguro, o casal foi vivendo a vida normalmente. Eles continuaram abrindo o mercadinho todos os dias e o Armand ficava lá na sua cadeira de rodas, imobilizado, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas como antes, só que agora ele não ajudava a esposa. Mas agora era só a Celeste que estava apta para trabalhar. Então ela recebia as mercadorias, colocava nas prateleiras, ia para o caixa, limpava a mercearia. E eles moravam na parte de cima da loja. Então depois que eles fechavam o comércio, ela continuava trabalhando, só que agora na casa dela, fazendo a janta, lavando as roupas, passando, ou seja, todas as tarefas que demanda uma casa. E lembrando que naquela época os homens já não ajudavam quase nada em casa, então ela estava tendo uma jornada dupla de trabalho. E assim que a Celeste fechava as portas do mercadinho, imediatamente o Armand saía da cadeira de rodas e começava a andar, mexer as pernas, pular, e ele também reclamava muito que ele não aguentava mais ficar sentado, que ele sentia as pernas formigarem, que ela não imaginava
imaginava o quanto era pesaroso para ele ficar sem fazer nenhum movimento sequer. Enfim, foi ele que teve a ideia de dar esse golpe e agora ele estava reclamando que ele não podia se mexer. Mas 3 meses depois do acidente, finalmente a seguradora pagou os 100 mil francos que eles estavam esperando. E o casal fica muito feliz, porque aquilo era a concretização de que o plano realmente tinha dado certo. E assim, eles fazem uma oferta ali na loja de queijos e eles realmente compram a loja ao lado. Eles ampliam o mercado, eles ainda têm uma grana a mais para poder investir na diversificação dos produtos. E acontece ainda algo que eles não estavam nem prevendo: o aumento de pessoas visitando o mercadinho. Isso porque a história deles tinha ficado super famosa. As pessoas ficaram sabendo que um comerciante super simpático, trabalhador, tinha sofrido um acidente. Então muitas pessoas que não faziam compras ali, porque moravam em bairros mais afastados, deixaram de fazer suas compras perto de casa para ir até o mercadinho como forma de dar um apoio para aquele comerciante que tinha tido um acidente grave. Foi o jeito que a população local encontrou para dar um suporte até emocional ali para aquele casal. 1 ano e meio se passa depois do acidente e a Celeste está estafada, ela não aguenta mais, ela tá ultra cansada. E ela também tá cansada de escutar as reclamações do Armand, que não para de reclamar, que ele não pode se mexer, que as pernas dele estão doendo. Enfim, eles começam a ter problemas por conta daquela mentira. Eles não consideravam ficar atuando, né, fingindo a paralisia do Armand para sempre. Eles tinham uma ideia de se mudar para o sul da França, porque se eles fossem para um lugar onde ninguém os conhecia, o Armand poderia voltar a caminhar, ele não precisaria dar explicações para ninguém. Porém, o Armand fez as contas de quanto tempo eles ainda precisavam para juntar dinheiro para se mudar, comprar um outro comércio e recomeçar. E quando ele descobriu, ele ficou decepcionado, porque ainda ia levar mais 3 anos para que eles pudessem juntar dinheiro para recomeçar em outro lugar. E o Armand não aguentava mais aquela situação, ele não aguentava mais fingir que ele estava paralisado. E ela fica extremamente preocupada de que o marido vai cometer alguma loucura, que alguma hora ele vai esquecer, que ele vai sair andando. Ela tá com medo que isso tenha consequências ruins para eles, que eles possam ser presos. Enfim, essa situação deixa o clima muito tenso ali entre eles. Foi aí que a Celeste teve uma grande ideia. E se eles fossem para a cidade de Lourdes para tentar um milagre? Vocês devem saber que a França é um país de maioria católica, tem igreja por tudo que é canto aqui. E um dos lugares que é considerado mais milagroso, que as pessoas vão em peregrinação, inclusive tem muitos brasileiros que vêm aqui para visitar, é a cidade de Lourdes. Porque nessa cidade apareceu a Virgem e ali são realizados diversos milagres. Então a Celeste pensou que seria uma ótima ideia se eles fossem até lá e que ele fosse agraciado com o milagre e assim ele poderia andar normalmente, eles poderiam retomar a vida deles como era antes. O Armand fica empolgadíssimo com essa ideia, era uma ótima estratégia, mas para que ela funcionasse bem, as pessoas precisavam saber que ele ia até a cidade de Lourdes tentar o milagre. Para isso eles começaram a espalhar ali para as pessoas que eles iam tentar ir para Lourdes e no boca a boca ali o pessoal começa a falar sobre isso. Então eles decidem viajar para a cidade de Lourdes na altíssima temporada, que era para fazer bastante burburinho. Então eles vão para lá em agosto de 1913. Eles pegam um trem de Dijon até Paris e o trem de Paris até Lourdes. Chegando na cidade, eles se instalam no hotel e no dia seguinte, 15 de agosto de 1913, eles assistem uma missa e depois o casal vai passar horas numa fila esperando a oportunidade de entrar nas piscinas com as águas abençoadas de Lourdes. A Celeste fica todo o tempo com ele, empurrando a cadeira de rodas, quando finalmente chega a vez do Armand. Os voluntários que trabalham ali pegam o Armand no colo com toda delicadeza e o colocam dentro da piscina e mergulham o corpo dele inteiro
inteiro até que a cabeça também seja coberta pela água. E quando o Armand sai da água, ele respira e ele levanta com as duas pernas e ele começa a gritar: é um milagre! É um milagre! Eu tô sentindo as minhas pernas. Gente, vocês imaginam o que isso causou ali nas pessoas? Todo mundo começou a aplaudir, começou a rezar, começou a agradecer a Deus. E a Celeste começou a chorar de emoção. E o choro dela, gente, era real. Porque ela estava vivendo há mais de um ano a pressão de não contar pra ninguém o que estava acontecendo. Então aquele choro era um choro de alívio. Ela estava muito contente porque finalmente eles iam voltar a ter uma vida normal. Enfim, tudo tá correndo como planejado, tá tudo dando certo e o casal volta pro hotel andando juntos de mãos dadas. Na cidade todo mundo fala sobre isso, sobre esse milagre, e eles no quarto de hotel de repente recebem uma ligação. Era o prefeito de Dijon que queria falar com o Armand para saber que dia que ele ia chegar, porque ele queria fazer uma recepção à altura de alguém que recebeu um milagre. Mas o casal ainda fica um tempinho ali na cidade porque a Igreja Católica tem um tempo para validar os milagres ocorridos. Então eles têm que esperar até que isso aconteça. O milagre é validado e no dia 20 de agosto de 1913 eles pegam o trem de volta para Paris. E em Paris eles pegam o trem para Dijon. No caminho o Armand fica pensando naquele milagre, o quanto aquilo vai mudar a vida dele, ele vai poder andar de novo na frente das pessoas. E ele ainda pensa que realmente isso vai ser ótimo para os negócios, porque todo mundo vai querer ir até a loja para conversar com ele, para perguntar sobre o ocorrido. Então a publicidade para a loja ia ser excepcional. Inclusive ele começa a pensar que ele vai mudar o nome da loja para O Miraculeux, o milagroso. A Celeste, que é mais low profile, ela acha que esse nome é muito pretensioso, dá um ar até snob, então ela sugere para ele colocar o nome da loja de Santa Bernadette, porque Bernadette, na verdade, foi a menina que viu a imagem da Nossa Senhora lá em Lourdes, e depois ela virou uma santa. Então seria perfeito esse tipo de homenagem. Mas o Armand acha que não, ele acha que o milagroso é melhor, enfim, eles ficam ali discutindo sobre aquilo, pensando como será a vida deles também dali pra frente. Tudo tá correndo muito bem, muito tranquilo, quando de repente eles escutam um barulho estridente, super forte e uma freada brusca que termina com um choque violento. O trem deles tinha acabado de bater num outro trem de carga que estava parado na linha férrea. Felizmente nada de mais grave aconteceu ali com a totalidade do trem, porém um vagão teve um choque mais violento. E o vagão que sofreu isso foi justamente o que estava Armand e Celeste Lambert. O vagão deles tinha um vidro na parte de cima do teto e com o choque, com o impacto, aquele vidro caiu em cima dos dois. A Celeste teve só algumas escoriações leves, mas praticamente o vidro inteiro caiu em cima da cabeça e do corpo todo do Armand, que entrou em choque, começou a sangrar muito e foi levado às pressas para o hospital, onde ele teve que passar por uma cirurgia. Ele deu entrada no hospital com uma hemorragia seríssima, então os médicos fizeram de tudo para salvar a vida dele. Depois de horas de cirurgia, ele vai ali pro quarto. A Celeste está agradecendo a Deus pelo marido tá vivo e eles esperam o Armand acordar. Quando ele abre os olhos, ele tenta realizar onde é que ele tá, ele não consegue nem perceber que ele tá no hospital, e quando ele entende ali onde ele está, os médicos vão conversar com ele e falam que eles têm uma boa notícia. A notícia é que ele estava vivo. Mas os médicos têm uma má notícia, que para salvar a vida dele, eles tiveram que amputar as duas pernas. Gente, é inacreditável. Para que ele pudesse ficar vivo, os médicos tiveram que tomar uma atitude extrema, a de amputar as duas pernas, porque senão a hemorragia seria fatal. Quando o Armand recebe essa notícia, ele fica em choque. Ele não tá acreditando no que os ouvidos dele estão escutando. A Celeste tá mais em choque ainda, né? Porque a ideia de ir para Lourdes tinha sido dela. E depois de dias hospitalizado, ele volta para casa
casa exatamente da mesma forma que ele saiu, na cadeira de rodas. A diferença é que ele tinha saído como um farsante e ele realmente estava voltando como um verdadeiro cadeirante. A volta dele, então, não teve nenhuma pompa, nenhuma alegria. As pessoas estavam sentindo muita pena dele, né? Porque ele tinha sido agraciado com o milagre de poder andar, porém o destino não queria que ele andasse de verdade, porque ele acabou perdendo as pernas nesse acidente grave. Depois disso, o Armand entra numa depressão profunda e a Celeste tenta levar a vida como eles estavam levando antes, abrindo o mercadinho todos os dias, cuidando do marido, só que agora numa situação ainda pior, porque agora realmente ele não podia andar. Ele continuava presente ali no mercadinho todos os dias, só que agora com uma diferença. Ele não era mais nem um pouco simpático, ele era amargo, grosseiro com as pessoas, ele gemia de dor, porque ele sentia dores ali nos ferimentos que ele tinha. E aquela situação começou a provocar um constrangimento nos clientes, que passaram a evitar de fazer suas compras ali no comércio deles. Algumas pessoas conseguiam enxergar até o lado bom dessa história, porque ele tinha tido 2 milagres. O milagre de andar por um tempo e o milagre de ter saído vivo do acidente. E as pessoas não conseguiam entender por que ele estava tão grosseiro, tão amargo, porque na verdade ele não andava antes. Lógico que tinha um fato mais trágico dele não ter as pernas. Porém, na prática, nada tinha mudado. Ele continuava sem andar. Mas o casal sabia que aquilo não era verdade, que eles estavam fingindo o tempo todo. E ficava muito difícil para Celeste explicar para as pessoas por que o Armand estava tão deprimido. Por conta disso, o mercadinho passou a ter cada vez menos movimento, cada vez menos clientes. Eles começaram a enfrentar dificuldades financeiras até que realmente o comércio veio à falência. Depois da falência, o casal se mudou de cidade e ninguém nunca mais ouviu falar sobre eles até 1940. Antes de morrer, a Celeste deixou uma carta de confissão, onde ela contou toda a história em detalhes. Ela falou sobre a morte do Armand em 1925, mas eu não tenho detalhes sobre qual foi a causa do falecimento dele, nem a causa do falecimento dela, mas essa carta esclareceu toda essa história que agora eu tô contando aqui pra vocês. Na carta, a Celeste conta que ela sentia muito remorso e arrependimento por tudo que eles tinham feito, pelo fato dela ter aceitado entrar nesse golpe com o marido e depois de ter simulado um milagre. Então ela achava que tudo que ela tinha vivido era consequência dos atos deles e antes de morrer ela quis liberar esse peso que ela sentia escrevendo essa carta, esclarecendo toda a história. O mais interessante é que em todos os locais onde eu li sobre essa história, todos falam que tem imagens do casal, que tem imagens deles em Lourdes. Só que essas imagens não aparecem em lugar nenhum. Em 1915 já existia fotografia, então imagino que devem ter muitos registros disso. Porém, de alguma forma, como esse milagre foi falso, eu acredito que a influência da Igreja Católica tenha dado um jeito de eliminar ou esconder esses arquivos fotográficos. E é por isso que eu não coloquei nenhuma imagem real do casal, porque simplesmente não existe. Mas a história é real, interessantíssima, muito curiosa, né? E é por isso que eu quis contá-la aqui no primeiro vídeo de 2024. Justamente porque a gente está começando mais um ano e faz a gente pensar muito sobre as coisas que a gente deseja. Tudo que a gente faz traz consequências e o universo não falha. Quem é religioso vai pensar que realmente eles tiveram um castigo divino. Para mim, até que isso faz um certo sentido, porque eu acredito numa força universal, uma força divina. Mas eu acredito mais ainda naquilo que a gente vibra para o universo. E o casal vibrou tanto a energia dele não poder andar, que isso realmente aconteceu, mas de uma forma muito trágica. Mas agora eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa história toda? Você acha que realmente isso foi um castigo divino? Foi um karma que eles tiveram que pagar por conta de forjarem um milagre? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos que saem por aqui. Publico muitas fotos do meu dia a dia, tem sempre um conteúdo diferente
diferente e é um jeitinho da gente ficar mais perto por lá também. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que chegaram aqui no canal e me apoiaram durante todo esse ano que passou. Eu espero que vocês continuem me acompanhando por aqui nesse ano também. Eu desejo a todos um excelente 2024. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.